Chegamos então ao último corpo, ao último sólido geométrico que nós vamos trabalhar aqui dentro da nossa geometria espacial, que é a esfera. Para trabalhar a esfera, que é o corpo teoricamente mais simples, porque você precisa apenas de um ponto no espaço, um ponto C, que vai ser o centro da tua esfera, e um número, uma medida, né, R, que é o raio da sua esfera. Então a esfera ela é determinada apenas por isso. Um ponto, que é o centro, e o comprimento do seu raio. Chamamos de esfera o sólido formado por todos os pontos do espaço que estão a uma distância de C menor ou igual a R. Ou seja, a esfera, por definição, é um sólido maciço. Todos os pontos aqui dentro que estão a uma distância menor do que R são pontos pertencentes à esfera. Inclusive aqueles que estão aqui a uma distância igual a R. Aí também são pontos da esfera. Não é ponto da esfera quem tiver uma distância maior do que R do ponto C. Tá ok? A superfície da esfera, só esses pontos de fora aqui, né, que estão à distância R, é chamada de casca da esfera. Tá? Essa superfície externa ali. A esfera, assim como o cilindro e o cone, também é um sólido de revolução. Você pode obter uma esfera rotacionando aí um semicírculo em torno de um eixo que passe pelo seu diâmetro, ou seja, um eixo que atravessa a esfera passando pelo centro. Girou esse semicírculo ali, você vai ter então a esfera construída. Toda vez que você fizer um corte numa esfera, esse corte vai gerar um círculo. Cortou a esfera aqui ó, pelo plano beta, vai gerar um círculo. Pelo plano alfa, outro círculo. Se esse plano só encostar na esfera, só tangenciar, aí você tem um único ponto. Mas se ele cortar a esfera, aí você tem sempre um círculo. Quanto mais perto do centro o plano passar, maior vai ser esse círculo. E o maior círculo possível, chamado de círculo máximo, ou também chamado de equador, é o círculo que contém o centro. Então, se o plano contém o ponto do centro da esfera, esse círculo é o círculo máximo. Tá bom? Todos os outros círculos vão ser menores. E aqui, pessoal, vai acontecer muito, vou até comentar aqui já com vocês, vocês vão ver depois nos exercícios. Muitas vezes a gente vai trabalhar com essas seções, com esses recortes. Por quê? Se eu ligar o centro desses dois círculos, né, do círculo máximo, que é o centro da esfera, até o centro desse recorte aqui, esse segmento ele vai ser perpendicular a esse plano, porque é um plano cortado aqui, né? Então ele vai ter aqui uma perpendicularidade. Então, deixa eu apagar essa tinta e fazer de novo ali, que ficou meio feio. Então, se eu ligar esse centro aqui a esse centro aqui, vai rolar uma perpendicularidade com o plano. E se eu traçar aqui o raio, vamos chamar aqui de R', o raio desse círculo menor, como aqui tem perpendicularidade, aqui o raiozinho Rzinho vai formar uma hipotenusa. E isso aqui é a distância entre os dois centros, né? Distância do centro da esfera ao C', que seria o centro desse círculo aqui. E aí sempre eu vou poder trabalhar um Pitágoras para calcular esse raio, essa distância. Então é algo que vai ser bem recorrente em alguns exercícios aí, tá bom? Como a única dimensão que a gente viu da esfera é o raio, todas as suas medidas vão depender desse raio. E aí eu tenho duas fórmulas. O cálculo da área, 4πr ao quadrado, e o cálculo do volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Lembrando que a área é a área dessa casca esférica, tá ok? E, gente, eu não sou muito de fazer dessa maneira, né? Geralmente eu vou lá, faço toda a demonstração, mas aqui seria uma demonstração muito trabalhosa. Por isso que eu fiz. Eu linkei aqui alguns vídeos para vocês, tá? Então aqui nesses dois links eu tenho vídeos que mostram a dedução da fórmula do volume da esfera e aqui uma fórmula que mostra a dedução da área da superfície esférica, tá bom? Eu vou deixar esses links aqui no PDF, vai ter o link, é só clicar, ó, até vocês, acho que vocês conseguem ver aí se eu deixo o mouse parado ali, tá? Mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo lá no YouTube o link desses vídeos aqui, tanto para o volume de esfera, parte A e parte B, quanto da área da esfera.
para nós, aqui na nossa aula, a gente vai focar em saber usar as fórmulas. Então, vamos fazer exemplos para entender o funcionamento e como aplicar essas fórmulas aí. Então, vamos lá. Considere que as esferas S1 e S2, a S1 é pequenininha, a S2 é maior, de raios medindo 3 e 4 centímetros respectivamente, então o raio 1 é 3, o raio 2 é 4, são tangentes externamente. O que significa isso? Elas se encostam num único ponto. Consequentemente, a distância entre os seus centros, que é o que ele quer calcular, vai ser o quê? Muito fácil, né, gente? Se elas são tangentes em um único ponto que elas se encontram, a distância desse ponto até o centro de uma é o raio, e até o centro da outra é o outro raio. A distância entre os dois centros é só somar os raios. Então, se os raios são 3 e 4, a distância entre os centros é 7 centímetros. Fácil demais, né? Mais um exercício. Calcular a medida R1 do raio de uma secção plana de uma esfera. Opa, um corte. Lembra? O corte gera um círculo, ele quer o raio desse círculo. Sabendo que o raio da esfera mede 13 centímetros, e olha lá, a distância dessa secção, desse plano até o centro, é 5 centímetros. Então é aquela situação que eu mostrei antes para vocês. Eu quero calcular o raio R1, que está aqui, desse corte, desse círculo que foi feito. Eu sei que essa distância é 5 centímetros e que esse raio da esfera é 13. O que eu tenho aqui? Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, é lógico. É aquela ideia da laranja, você cortou aqui a tampinha da laranja, tá? Então, você quer agora o raio da tampinha da laranja, vamos falar assim. Então, você vai fazer Pitágoras. O raio da esfera ao quadrado é igual a distância ao quadrado, mais o raiozinho, o R1 ao quadrado. Vai substituir aqui o que você conhece, que é o raio e a distância. 3 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25. Subtrai 169 menos 25, dá 144. Tira o quadrado, o contrário do quadrado é mais ou menos raiz quadrada. Não faz sentido um raio negativo, então só o positivo. Raiz de 144 é 12 centímetros. Beleza? Mais um. Calcular o volume, olha só, presta atenção nisso, do cilindro, que é o volume do cilindro, inscrito na semisfera abaixo. O que é uma semisfera? É uma esfera que foi cortada pelo seu círculo máximo. Então, se ela foi cortada pelo seu círculo máximo, ela contém nesse corte ali o centro da esfera. Então, esse ponto aqui, na verdade, é o centro da esfera. Ok? Quando ele mostra que essa distância daqui até aqui é 4 centímetros, isso aqui é o raio da esfera. Só que para eu calcular o volume do cilindro, eu preciso do raio do cilindro, que é esse outro corte aqui. Ó. Como ele está contido, o cilindro está inscrito dentro dessa semisfera, esse círculo aqui também é uma secção, é também um corte na esfera. Então, uma base do cilindro está no círculo máximo e a outra base do cilindro é uma secção da esfera. A altura, que é a distância entre esses dois planos, é 2 centímetros. E eu posso fazer um Pitágoras muito facilzinho aqui para calcular esse raio do cilindro. Então, o raio da esfera, que aqui está como Rzinho, mas é maior, né, do que o Rzão aqui, é 4. A altura é 2. Vou achar o raio do cilindro aqui. 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, 16 menos 4 é 12. Vai tirar a raiz quadrada de 12? Não. Como não, senhor? Não. O que ele pediu? Volume do cilindro. Volume do cilindro é como o prisma, a área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura. Espera lá, eu vou usar o r ao quadrado. Então por que eu vou tirar o quadrado para depois elevar o quadrado de novo? πr ao quadrado vezes a altura. O raio ao quadrado é 12, a altura é 2. O volume do cilindro é 24 π centímetros cúbicos. Legal? Vamos calcular agora o volume e a área da superfície esférica de raio 5 centímetros. Então, só isso. Só a aplicação das fórmulas que a gente viu anteriormente. Tá? Então, volume. 4/3 de π vezes o raio ao cubo. O raio é 5. Substitui o raio por 5. 5 ao quadrado é 125. Desculpa, 5 ao cubo é 125. Vai multiplicar isso por 4, vai dar 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. E a área? 4πr ao quadrado.
raio ao quadrado vai dar 25 vezes 4, 100 pi centímetros quadrados. Belezinha? Tranquilinho? Vou parar aqui, para não ficar um vídeo também tão extenso. Próximo vídeo a gente ainda vai fazer mais exercícios sobre essas questões da esfera. E depois a gente vai ver algumas figuras que derivam da esfera. Algumas partes da esfera. Beleza? Então, segue aí.